Semana começando, então temos Eduardo Vanin nesta segunda-feira, analista de mercado da Agriinvest Commodities, já conosco no Bom Dia Agronegócio. Vanin, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Carla. Para soja não tá muito bom não, mas estamos aí, vivo. Para soja, para o farelo, para o óleo, para o milho, para o trigo, mas a soja está liderando essas baixas em Chicago hoje, né, Vanin? O que está acontecendo? Bom, na verdade, o que não está acontecendo? O clima americano segue bem razoável, tem uma onda de calor aí, mas no meio oeste não vai esquentar muito. Tá bem dividido o clima, planícies até o Canadá, mais quente, mais seco, e o meio oeste, o filé mignon, vai ficar mais fresquinho e tem chuva. Enfim, a produção vai ser grande, vamos caminhando aí para o agosto, nada de muito diferente. E o que não acontece são vendas. Vendas continuam devagar, quase parando. Quer dizer, nada mudou do que nós temos conversado e os Estados Unidos continua com dificuldade bastante grande de vender. Não está descontando o basis, os prêmios lá nos portos americanos para tentar atrair demanda, enfim, tirar espaço do Brasil. E aí a coisa não anda e o tempo vai passando, vai ficando feia a coisa. Agora, Vanin, o espaço para que isso aconteça, ele está aí, o mercado está ocupando esse espaço com essa baixa, vai testando o mercado para saber até onde ele pode cair, ou ele tem um alvo já definido e vai testar o mercado até esse alvo específico e chegando ali é fundo do poço e dali para trabalhar um pouco mais lateralizado. Sim, sim, o mercado vai encontrar o seu fundo, porém tem que saber ainda quanto que vai ser o programa americano de exportação, o que ainda é uma grande dúvida. O que o mercado já está precificando é que o USDA vai já no próximo relatório, vai ter que cortar o seu número de exportação. Hoje é 49.700, não faz sentido, é maior do que a temporada passada e vai começar bem mais devagar. No ano passado, nessas 6 semanas que temos de agora até o final de agosto, os Estados Unidos vendeu muito rápido, uma média aí de 1 milhão e 800, 2 milhões por semana. Aí acabou virando a temporada com 15 milhões vendido, que já foi lento, tá? Um bom número seria 20, fechou com 15, fez toda a diferença, não conseguiu recuperar. E nessa temporada, nossa, acho que se fechar com 8, pelo que eu estou vendo, pelo que enfim, conversando com chineses, a vontade de comprar soja americana. Se fechar com 8, pô, já vai ser um bom número dado o momento atual. Quer dizer, o USDA vai seguidamente vai vir revisando para baixo o seu programa de exportação, a não ser que haja uma grande mudança, que por enquanto não está no radar. Isso quer dizer que o mercado pode testar patamares, portanto, mais baixos ainda em Chicago, Vanin? Mais baixo. Eu diria assim para o produtor ficar muito atento com, bom, 25 está aí, e como tenho comentado, tem que estar protegido, especialmente com Chicago, que é a perna fraca, comprando put, enfim. Mas o 26 ainda mais, tá bom? Porque se o Brasil vindo com uma grande safra, e já falam 170 milhões, ou até mais, então nós vamos ter um programa de exportação enorme, que pode chegar, por exemplo, a 110 milhões. E qual é o espaço que o Brasil vai deixar para os Estados Unidos, exportando, tendo um programa de 110 milhões? Um espaço muito pequeno. Vanin, o quanto dessas baixas podem atrair os compradores? Pode haver esse movimento? Quanto mais esses preços vão caindo, os compradores enxergam, em especial a China, enxergam ali alguma oportunidade, podem fazer esse mercado não disparar para cima, obviamente, mas dar um certo fôlego às cotações no mercado futuro norte-americano e olhar de fato, efetivamente, para a soja dos Estados Unidos? Veja, aqui tem um ponto importante que é conceitual. Chicago é igual para todos. Para o Brasil, para os Estados Unidos, Argentina que está aí também, Canadá, Rússia. A questão é o basis. Quanto que nós ofertamos posto China sobre Chicago. E é isso que tem que mudar. Os Estados Unidos ele não quebra.
esse valor, o basis, custo de frete China, a partir da soja americana, não diminui. Enquanto que do Brasil, ora, sobe, agora, só semana passada caiu, e agora, segunda-feira, já ofertas mais baixas para embarque setembro e setembro-outubro, que daí concorre diretamente com os Estados Unidos. Então, de semana passada para cá, nossa oferta posto China caiu 10 centavos por bushel. E dos Estados Unidos não mexe. Então, não adianta Chicago. O ponto é o basis. E para isso acontecer, ela pode vir de duas formas. O produtor americano vender, aceitar os preços mais baixos, o flat price, tanto Chicago quanto o basis lá no interior. Isso não está acontecendo. Ou os operadores logísticos nos Estados Unidos passarem a precificar uma falta de demanda muito grande e começarem a derrubar o custo logístico, barcaça, terminais, lá no Golfo do México. Isso derrubaria e atrairia demanda. É isso que tem que acontecer. Como isso não acontece, então o Chicago está fazendo o papel de derrubar o preço. Até o momento que o Brasil não vai mais ser vendedor, que ainda não aconteceu. Agora, você imagina que a gente está perto de ver esse movimento acontecer ou ainda tem um tempo longo de entendimento do mercado, de estudo e esse cenário se consolidar? Difícil dizer, porque o Brasil tendo soja para exportar, vai acontecer. Nós não temos o que fazer com essa soja. Ela, ela tem que ir embora. Ela vai atender, claro, o mercado interno brasileiro, mas nós temos a necessidade e não temos condições de continuar segurando sua soja. Então vai saindo e se tiver que sair a preços mais baixos, bases mais baixos, ela continua saindo. Então vai sair até o dia que não tiver mais soja. E aí esse é o número. Quanto que vai ser o programa de exportação brasileiro, que depende do tamanho da safra, que ainda está em debate. Assim, o número da Greenvest, quando nós estávamos lá naquele calor da emoção da quebra de safra, o- era ali, alguma coisa perto de 149 milhões, 149 milhões e meio. Hoje eu estou muito mais para uns 153 ou maior, devido porque é o seguinte, a prova dos nove, o que não mente, é o line-up, que é o nosso programa de exportação, embarcado mais nomeado, de soja e de farelo. De farelo porque já aí nos dias mais ou menos quanto que está sendo o esmagamento, se ele está diminuindo ou aumentando. Nesses dois casos, o line-up da soja está igual ao do ano passado, 80 milhões e meio, igualzinho, na mesma semana, no mesmo dia 25 de julho, e o programa do farelo está igual também, quer dizer, não há uma queda no processamento, pelo menos por enquanto. Então vejam, a safra não é tão pequena assim. Vanin, na última segunda-feira você destacou isso e ao longo da semana a gente viu esse movimento também se transcorrer, que é o entendimento desse tamanho do programa de exportação brasileiro e o movimento dos prêmios, que vinha bastante positivo. Qual a sua expectativa para essa semana, principalmente diante dessas baixas que dão início a essa nova semana também para Chicago? Essas baixas no mercado futuro norte-americano podem continuar estimulando os prêmios aqui no Brasil? Nós podemos ter novas altas sendo registradas pelos prêmios, principalmente da soja 23, 24? Então, segunda-feira foi o último dia que que se manteve lá em cima. Só para dar um exemplo, o embarque março do ano que vem, ele saiu de menos 50, menos 60, que vinha ali em relação a Chicago, e foi subindo, subindo, subindo. Segunda-feira passada, ele bateu mais 15. E dali para frente ele foi só caindo e fechamos quinta-feira com negócios a menos 15. Então isso foi de mais 15 para menos 15. Caiu 30 centavos com queda na Bolsa de Chicago. Qual é o ponto? A encrenca da coisa toda é a seguinte, é que como o programa de exportação brasileiro ele está grande e crescendo, então nós dependemos muito mais do que nunca, de uma boa margem na China. E para isso depende para onde que vai o farelo na China. Os futuros na Bolsa de Dalian
e os bases do farelo no mercado local. E não sobe, nem com reza, nem pagando sobe. Então, realmente está bem difícil. O farelo na China está abaixo, e aí quando subiram os prêmios e subiu Chicago lá na semana passada, a margem na China azedou para agora, de setembro a novembro, e também para safra nova. E aí eles sumiram do mapa. Não tinha só oferta e praticamente não tínhamos bids, não tínhamos indicações de compra. O mercado ficou bem vazio e para quem precisava vender, vendo o mercado cair, não estou falando de Chicago, estou falando do base, aí não teve outra. Aí o mercado veio batendo, veio vendendo tanto o prêmio aqui no FOB Brasil, Paranaguá, cargos também foram reportados em Santos, a níveis mais baixos, e principalmente lá no destino. Aí realmente estamos na dependência da melhora da margem do chinês e como é que ele e da sua estratégia de compra. Bom, Vanin, diante disso tudo, desse movimento e desses cenários que vão se definir nesses próximos dias, nessa semana, e do que a gente já sabe até agora, qual sua orientação para o produtor brasileiro dar sequência aí aos seus próximos dias, aos seus negócios? Não mudou, pessoal. Cuidado com Chicago. Demais, demais. Os números do programa de exportação americano eles são muito otimistas. Claro, o mercado já está precificando uma redução, sim, mas ela vindo só vai confirmando. Uma coisa ela é o uso da vir com uma redução no programa de exportação, no momento em que já tem um pouco de demanda. Aí, ok, tá bom, certo é por aí. O outro pepino é o uso da vindo com reduções e o mercado e o programa americano ainda não, naquele momento, não teria engrenado ainda. Que me parece que é o que vai acontecer, porque é o seguinte, estava fazendo uma conta aqui, quanto que os Estados Unidos tem que, já que ele vendeu muito pouco agora, inicialmente, o grande segredo do programa americano de exportação é sempre vendas antecipadas, quanto que começa, para não ficar na dependência de vender muito depois, porque depois vem o Brasil. E como vendeu um tiquinho, uma mexuruquice total, vai precisar vender muito daqui para frente, mas não é o cenário. Então, realmente, situação muito ruim aí para o valor da soja americana. E aí, claro, Chicago reflete isso. Bom, acho que dessa forma a gente responde o Luciano Porto, que pergunta quais as possibilidades em baixa da valorização nos prêmios com a CBOT em baixa da valorização dos prêmios até o final do ano sobre a safra velha. Dessa forma, acho que a gente já responde o Luciano Porto, né, Vanim? Pois é. Luciano, tem que ficar de olho na margem do chinês para a safra nova. Vinha boa, daí ele comprou bem, aí ficou ruim, saiu semana passada ficou ausente. Já está melhor agora, fazendo o cálculo com base nos preços que nós temos, bases, tal, farelo na China, óleo, tal, tal, tal. Já melhorou de novo. Vamos ver se eles vêm nessa semana para pelo menos dar uma segurada no prêmio para a safra nova. Agora é importante, tá? Se o Brasil começar lá na frente, lá em outubro, começar a plantar bem, aí tanto faz Chicago, tá? Porque se o Brasil plantando bem, o mercado vai começar realmente a ficar mais confiante numa safra de 170 milhões ou mais. E, claro, por tabela, aí já é só você fazer a conta. Quanto que vai ter que exportar? Aí você já vai ter um número, 107, 108 milhões de toneladas. E quanto que você vai ter que exportar, Brasil, em março, abril e maio, e junho e julho, que é o grosso, antes da entrada do safrinha. Bom, é enorme o tamanho. Quer dizer, o chinês sabe que ele vai receber muita soja. E o pior é que agora o consumidor final lá na China, de farelo, também aprendeu a fazer essa conta. É simples. Mas ele aprendeu que, falou, não, peraí, a China recebendo muita soja, março, abril, maio, junho e julho, eu vou ter muita soja aqui na China, com um delay de 50 dias, portanto, eu vou ter muito farelo em junho, julho, agosto, setembro. E aí o consumidor final da China fala assim, bom, por que comprar hoje se amanhã vai estar mais barato? E então, realmente,
Mercado de farelo na China, atualmente, está muito baixista. E isso acaba influenciando, claro, o valor da soja. E isso aqui, rapidamente, Vanim, porque hoje, infelizmente, o nosso tempo é um pouquinho mais curto, só pra gente finalizar. Essas baixas em Chicago de mais de 1% do farelo também estão atreladas a isso, portanto, ou a parte disso. Exatamente, exatamente. É a sazonalidade. Isso aí E essa sazonalidade ela tem ficado cada vez mais pronunciada. Quanto mais o Brasil embarcar soja em março, abril, maio, junho, e julho também, mais soja a China vai ter a partir de julho. E, portanto, mais farelo. E aí não sobe, não sai do lugar. E é o que está acontecendo. Farelo na China, só para vocês terem uma ideia, o ano passado, nessa época, farelo na China, flat price, Dalian mais bases local, 6.000 yuan por tonelada. Esse ano, 3.000. Saiu o negócio sexta-feira, é o menor nível, acho que desde a da pandemia. Metade do valor. Sim. Bom, a gente vai acompanhar. Vanin, quero muito te agradecer a companhia nessa segunda-feira mais uma vez, para começarmos muito bem a semana, os produtores bem informados, para tomar boas decisões. Segunda-feira estamos juntos mais uma vez, meu amigo. Uma ótima semana para você, bom trabalho para você, para todo o time da Agriinvest. Até semana que vem. Feito então. Grande abraço a todos, boa semana. Boa semana.